Olá, gente! Estamos juntos graças ao Criador de todas as coisas. Eu sou João Rutti e começa a nossa revista eletrônica, o Fatos em Foco especial para todo o Brasil e o mundo. Hoje vamos falar sobre um tema que foi um dos mais discutidos neste ano na internet: a Terra plana. Com a importância dos meios de comunicação, principalmente pelas redes sociais, mais pessoas puderam ter voz e acesso a outras informações, até mesmo por conta disso, muitas perguntas acabam ficando no ar. Não cabe ao Fatos em Foco mostrar quem está com a razão, apenas entender o que está acontecendo e o que está por detrás de tal discussão. Now 2 meters away, everything looking good so far. AM Central Time today, over the southeastern Indian Ocean, just southwest of Australia. Obrigado por estar com a gente. A nossa viagem está diferente hoje. Aqui no Estúdio 3, vamos conversar com pessoas que estão fazendo um certo barulho pela internet. A gente conversa hoje com J. Martins e ele tem um canal no YouTube chamado Sem Hipocrisia. Então, daqui a pouco também tem as meninas que vieram de longe para conversar com a gente. Elas que também têm um canal no YouTube chamado Eu e Ela Curiosa. Então, o assunto vai render hoje. Muito bem, nós estamos aqui com J. Martins. J. Martins, né? Isso, João. Obrigado por você ter vindo aqui para os estúdios do Fatos em Foco da Rede Internacional de Televisão. Nós estamos aí com um tema que está bombando na internet, Martins, que é o tema da Terra plana. Agora, para as pessoas que estão em casa e não conhecem um pouco o assunto, fala um pouco da sua vida, como é que você teve acesso a essas informações e por que você não acredita que a Terra é um globo giratório? Certo, João. Obrigado pelo convite da HIT, por estar aqui levando essa novidade para as pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto ainda. Eu descobri a Terra plana num simples questionamento entre ciência e escritura sagrada. Eu queria saber quem realmente estava falando a verdade. Se era o Criador ou era a ciência dos homens. Então eu fui buscar nas escrituras qualquer embasamento científico para a situação do modelo heliocêntrico do sistema de uma Terra-bola girando a 1.666 km por hora. E não encontrei respaldo escritural nisso. Então fui tentar ver a verdade com meus próprios olhos. E fui realizando testes e mais testes, experimentos e mais experimentos. E acabei constatando que as escrituras sagradas estavam com a verdade. E que o Criador fez realmente uma terra plana e estacionária, diferente do que a ciência apresenta nas escolas e filmes e diversas áreas de ficção científica. Então, peraí. As pessoas agora estão em casa se perguntando, eu nunca ouvi falar nisso, você está falando da escritura, baseado, por exemplo, em quais passagens você poderia dizer assim que isso motivou você a esse tipo de pesquisa? Eu poderia citar mais de 100 passagens bíblicas para embasar a Terra plana. Mas, na verdade, eu acho que logo quando abrimos Gênesis, vemos que o Criador fez o céu e a terra e tudo que nela há. E quando o Espírito do Criador estava vagando sobre as águas, ele fez aparecer a porção seca e criou um firmamento. Em algumas Bíblias, algumas versões bíblicas, você encontra expansão ou encontra domo. Então eu fui buscar na Vulgata Latina, fui buscar mais a fundo o que está mais próximo das escrituras originais e encontramos a palavra domo mesmo, através da palavra hakiá, do hebraico. Então, através dessa investigação, eu pensei comigo, eu falei, como que o Criador, em uma bola, fez uma cobertura, um firmamento rígido, sólido, como está descrito no livro de Jó também. Aí você cai em Josué e vê que Josué, o Criador pediu para o sol parar. Então não foi a terra que parou. Esses questionamentos nos levam a começar a entender realmente o que nos foi ocultado. E através de experimentos, testes de curvaturas, diversas coisas que foram ocultadas também na história, em livros de história, eu acabei concluindo com 100% de certeza que a Terra é plana. Agora, você falou então da escritura, né? A gente sabe, você aí de casa conhece muito bem a escritura, acompanha o Fatos em Foco.
E daqui a pouco também tem um culto de celebração, então você sabe que a Escritura é a palavra de Deus, claro. Então você citou, Martins, a Escritura, deu alguns textos bíblicos. Mas você também é um pesquisador, não é isso? Exatamente. E tem um canal na internet que é muito acessado. Qual é o nome do canal? Sem Hipocrisia. Sem Hipocrisia. E lá você demonstra também algumas experiências que você fez. Como é que depois da escritura você partiu então para a pesquisa, para a experiência, ver com os olhos? Através daquela vontade que todo mundo deveria ter, né? Da comprovação. E não acreditar simplesmente em palavras de homens. E o confronto entre a ciência verdadeira e a ciência que eu chamo de filosófica, que é o que é apresentado para nós, ele é muito evidente quando você passa a considerar o que o Criador nos deu, que seriam os nossos olhos, nossos ouvidos e a nossa mente para pensar e concluir e chegar a certa conclusão de que realmente a Escritura tem um embasamento verdadeiro. Você fez algumas experiências em campo, não é isso? Sim, sim. A gente vai mostrar essas experiências daqui a pouco, mas só para dar um gostinho, você fez experiências que tipo? Por exemplo, para provar que a Terra é plana, que a gente está um pouco confuso ainda a respeito disso. Por exemplo, sabemos desde os primórdios que habitaram essa Terra que a água não faz curva, a água é sempre nível. Inclusive em qualquer construção civil, você considera o nível do mar, o nível zero, então a água sempre será nível. Partindo desse princípio, eu localizei objetos, ilhas, barcos. Eu gosto muito de fazer teste com ilha, por ser um ponto fixo e saber realmente a distância entre o observador e o alvo. E através desse cálculo, pensando em uma Terra esférica com um raio de 6.371 km, alguns dos objetos eles teriam que estar abaixo da linha do horizonte, não poderiam ser visíveis. E com uma câmera de super zoom, eu consegui filmar essas ilhas que não deveriam ser visíveis. Então eu vou confiar nos meus olhos que o Criador me deu ou vou confiar na ciência? A gente tem um VT que fala a respeito de ilhas. A gente pode chamar qual VT aqui para mostrar para o pessoal de casa? O teste de curvatura. O teste de curvatura. Esse teste, o que fez? O que aconteceu nesse teste de curvatura? Exatamente isso, João. Eu calculei a distância entre a ilha e o observador, que seria eu no caso, e através da trigonometria esférica... A gente está vendo aqui na tela. Isso. Aí essa é a Ilha da Queimada Pequena, Sim. Que fica no litoral sul de São Paulo. E o que aconteceu aqui nesse caso? Ela está sendo filmada, bem desfocada, e eu vou explicar também o porquê que ela não aparece em sua integridade de cores e de foco. Né? Então ali ela estava a 32 km de distância da minha câmera, e deveria estar totalmente encoberta, porque, segundo a Prefeitura de Itanhaém, ela tem 60 metros de altura. Você pode acompanhar ali na outra tela, vai falando pra gente. Ela tem 60 metros de altura e para 32 quilômetros, o cálculo de curvatura mostraria ela abaixo da linha do horizonte, então ela não poderia aparecer nessa filmagem. Teria que estar sumindo ali, não aparecer nada. Sim, essas manchas meio azuladas, azul escuras aí, são as árvores da ilha que eu consegui filmar. Então isso prova que a água realmente ela é plana, né? E a Terra teria suas elevações normais. Então você conseguiu, com o zoom da câmera, para a gente entender, alcançar aquela imagem da ilha, que se fosse numa Terra esférica, essas imagens não apareceriam, é isso que você está querendo dizer? Não deveriam aparecer se a Terra fosse esférica. Ok. Martins, o negócio está pegando fogo aqui no estúdio, a gente vai voltar daqui a pouco, vai voltar com as meninas que vieram do interior, só para falar a respeito disso. Elas têm um canal também na internet e daqui a pouco elas vão participar com a gente também dessa conversa, tá bom, Martins? Tá joia. Tem mais vídeos aí, né? Tem mais vídeos. Vem cá, só cá entre nós, você não tem medo não dessas histórias assim? Eu tenho medo de represália, mas a partir do momento que eu comecei a lidar com isso, o Criador me deu sabedoria para poder também desviar dos caminhos do perigo. E é aquele negócio, se tiver que acontecer, eu sempre entrego na mão dele e ele sempre em primeiro lugar. Tá bom então, daqui a pouco a gente volta aqui do Estúdio 3 para continuar com o Martins e as meninas do canal Eu e Ela Curiosa falando sobre Terra plana. Agora a gente segue a nossa viagem pelo planeta Terra, que até segunda ordem, Martins, é uma bola molhada suspensa no espaço e vai conhecer os entusiastas por roupas de guerra.
Muito bem, a gente volta aqui do Estúdio 3 com Fatos em Foco especial. Daqui a pouco a gente vai falar com o Martins e com as meninas do Eu e Ela Curiosa que já chegaram no estúdio. Antes, a gente começou com outro youtuber que também faz muitos questionamentos sobre a Terra Globo. Vamos ver essa entrevista. Muito bem, a gente está saindo do estúdio, a gente veio aqui para o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para quem não conhece, quase no centro de São Paulo, exatamente no planetário do Ibirapuera. Para quem não conhece, o planetário do Ibirapuera recebe constantemente visitas de escolas, crianças, jovens, adultos que vêm conhecer um pouco mais sobre a estrutura do planeta Terra e também cosmologia e tudo mais. Mas nem todo mundo acredita em tudo. Existem pessoas que questionam, fazem perguntas. Será que realmente isso é verdade? E a gente está com o Rubens Sodré, que é do canal Verdade Oculta. Isso. Não é, Rubens? E ele tem, hoje o Verdade Oculta tem quantos seguidores assim pela internet? Está chegando aí, o canal principal chegando a 200 mil. Quase 200 mil. Quase 200 mil é o canal principal. São 3 canais. Provavelmente até a virada do ano. Tomara, né? Quem sabe É. chegue ou ultrapasse, né? Dia 25, faltam poucos dias. Eu penso que esse ano não completa ainda 200 não, mas ano que vem chega nessa marca. Agora, lá no seu canal você fala de diversos assuntos, né? Relacionados ao planeta Terra e outras coisas também, política, tem alguma coisa disso, não tem? Existe um balaio que se coloca todo aquele assunto que não interessa para o sistema que comanda o planeta. E o balaio que eles me colocaram é a teoria da conspiração. É assim que eles encaram. Já viu que o assunto vai ser brabo hoje. Rubens, a gente está aqui para falar sobre o planeta Terra. Beleza. E você tem uma opinião diferente ou questionamento sobre o planeta Terra. Certo. O assunto que mais se tem falado nesse ano, pelo menos um dos que mais bombaram na internet, é a Terra plana. E você tem uma opinião a respeito disso. Eu gostaria que você falasse para a gente, o pessoal que está lá no estúdio e quem está assistindo Fatos em Foco, que história é essa de Terra plana? Como é que você foi convidado a participar desse assunto? Como é que surgiu o assunto Terra plana? Eu penso que o convite foi feito pela própria NASA, Ruth, porque analisando os vídeos da NASA, e eu não vou dizer aqui repetidamente de pouso lunar, mas vários e vários vídeos de lançamento de foguete, de ISS no espaço, encontrei tantas falhas, mas tantas falhas, que passei a não dar mais crédito nenhum à senhora NASA. E por consequente disso, nós vamos pesquisando mais a respeito de outras questões envolvendo NASA, agências espaciais e o conceito científico, e vamos descobrindo cada vez de forma mais profunda de que há realmente algo muito estranho que eles falam, entende? As coisas não batem. Na conta deles, 2 e 2 não dá 4. Então você passa a desconfiar deles, passa a não ter mais confiança. É como aquela esposa que se sente traída pelo marido uma vez e perde a confiança para sempre no marido. Eu perdi a confiança na NASA. Confiança essa que eu já não tinha no sistema de governo desse planeta, ou da Terra, vamos dizer assim. Você falou da Terra. A gente aprendeu desde pequenininho que a Terra é um círculo, um globo, uma bola que fica flutuando no espaço. Mas você pensa diferente. Sim, as crianças, e hoje, por exemplo, aqui no planetário é dia de visitação de escolas, nós vemos aqui crianças pra caramba aqui hoje visitando, e são doutrinadas desde a infância de que nós vivemos em um planeta que é esférico e que ele está viajando pelo espaço numa velocidade enlouquecida. Então isso entra na mente, fica difícil depois você conceber uma outra ideia, uma opinião contrária a essa argumentação. Agora, o tema Terra plana, você começou a pesquisar, como é que foi essa ideia? De onde surgiu isso, essa história de Terra plana para você? Volto a dizer, pesquisando a NASA e percebendo que eles não são pessoas confiáveis, eu digo a Agência Espacial Americana, eu acabei deparando com várias questões sem respostas a respeito do globo, da esfera, sobre, por exemplo, curvatura que não se encontra, sobre rotação que você jamais consegue perceber. E eu creio, Ruth, que os melhores instrumentos não são esses que tem aqui, feitos pelo homem. Eu penso que os melhores instrumentos foram feitos pelo Pai. O Pai não inventou, Ele criou. Então, nossos sentidos não podem ser sobrepostos por equipamentos feitos por homens dos quais eu, particularmente, não confio.
que são os cientistas renomados. Para mim, quanto mais renomado, quanto mais acadêmico, menos digno de confiança da minha parte são. Você citou o Criador. Você é um homem, e a gente acredita que você tem essa fé no Criador de todas as coisas. Existe alguma referência nas Escrituras para você embasar aquilo que você tem, essa desconfiança e pensa? Também, se você for ver Gênesis fala muito bem sobre o domo celestial, no caso o firmamento, e outras características da terra estacionária. Na Escritura você encontra. Agora, a ciência nega tudo isso. A própria ciência nega a existência do Criador, de Deus, fala do criacionismo como se fosse algo fantasioso, né? E apoia a evolução de Darwin, apoia o Big Bang. São coisas que você, Ruth, e eu também, como bons cristãos, nós não podemos de maneira nenhuma levar a sério que a ciência ela quer falar algo que seja favorável ao Criador do céu e da terra. Nunca vão dizer isso. Sempre vão apostar as fichas no cavalo adversário. E quais são as perguntas que você faria para os cientistas que afirmam que a Terra é um globo? Existem perguntas dentro de você que você faria para essas pessoas? São tantas perguntas que eu não saberia agora definir qual a mais importante, já que a oportunidade aqui não é tão extensa, né? Para poder formular uma. Vamos falar a respeito, por exemplo, da viagem do planeta Terra, que inclusive na escola é ensinado como a nave espacial Terra, né? Viajando pelo universo. Eu acho incrível, Ruth, porque se você estiver na rodovia e vê os carros vindo, você vê que eles vêm na sua direção e vão. Mas as estrelas não vêm na nossa direção nem vão, sendo que nós estamos viajando no meio delas. E outra coisa, você vai numa estrada, você vê as árvores ficando para trás, os postes, os prédios, porque você está seguindo a viagem. Em volta do Sol, numa trajetória de 360 dias, você vê as mesmas estrelas todos os dias, parece que elas estão indo junto com a Terra, sendo que elas não estão agarradas na Terra. Então você tem mil e umas perguntas sem respostas. Mas para você, então, qual é o formato da Terra? Como é que seria tudo isso? Existe uma corrente, vamos dizer assim, de pesquisadores que afirma que ela é como uma pizza. E eu estou inclinado hoje a crer, porque é uma questão de fé, Ruth. Nós temos fé no Criador do céu e da terra, por conta da fé nós temos feito igual Abraão, que pela fé saiu da sua parentela. Nós também pela fé temos acreditado hoje não no Criador, mas na ciência. Ninguém, Ruth, que está assistindo o seu programa, ninguém que você conheça, pode afirmar com certeza por si próprio que a terra é esférica. Apenas afirma por uma questão de fé, mas não é fé no Criador. É fé na ciência, é fé nos nossos algozes, Ruth. Essas famílias que comandam o planeta e que estão prontas para nos exterminar muito em breve. Agora me diz uma coisa, Rubens Sodré, lá no teu canal, no Verdade Oculta, você ultimamente tem falado bastante a respeito disso, de terra plana, questionado essas coisas, sim, e até conversado com outras pessoas também, feito hangouts, como se diz, entrevistas e tudo mais. Mas existe uma pergunta simples que eu faço para você, que é uma dúvida também de todos, e inclusive quem está ouvindo agora, assistindo o programa Fatos em Foco, deve estar se perguntando, mas espera aí, tem tanta foto de lá de cima mostrando a Terra, tem espaçonave, já mandaram satélites. E aí, como é que fica isso? Fé. É a única palavra que você define tudo isso, fé. Todas as pessoas que afirmam, baseadas em fotografias da NASA ou de quem quer que seja, elas afirmam isso por uma questão unicamente de fé. Nenhuma pessoa que você conhece, que eu conheço, Ruth, saiu daqui para ir lá em cima ver como é. De lá para cá. Só acreditamos porque temos fé no sistema que comanda este planeta. Sistema comandado por 13 famílias. Então, peraí, deixa eu ir mais a fundo então. Você está querendo dizer, pelo menos eu estou entendendo isso, de que as fotos, as imagens, necessariamente não são do jeito que fizeram? São dignas de credibilidade alguma. Inclusive, você coloca algumas à prova, e essa semana surgiu na internet uma foto da missão Apolo 17, se eu não me engano, Apolo 13. Apolo 13 não foi, eu não sei, uma dessas Apolo aí que tiveram tantas homenagens a deuses estranhos, e que aparece claramente uma pessoa sem nenhum tipo de traje espacial na suposta Lua. Então, a cada dia aparecem mais fotos aí terríveis, estranhas, entende? Que não são, vamos dizer assim, dignas de credibilidade. E eu não creio em nenhuma delas, eu não creio em nada que o governo, que o sistema, que esse grupo que comanda o planeta apresenta. Para você é caso fechado, então? A Terra é plana? Para mim é caso fechado. A Terra é estacionária, não existe gravidade, ela não está rodando e possivelmente, grande chance dela ser como uma pizza, com o Polo Norte no meio. Ruth, a bússola aponta para o norte? Então por que ela não aponta em diagonal para baixo, se o norte está atrás da esfera da Terra?
Tem muitas perguntas que você não consegue a resposta deles. Tá certo? Então, eu não creio que ela seja esférica, não creio que ela esteja rodando e nem creio na gravidade. Eu creio e tenho certeza que existe densidade dos objetos e não gravidade. Você não é um especialista no assunto. Eu tenho os instrumentos que o pai me deu para percepção. E eu penso que eles são mais valiosos do que qualquer porcaria dessa que o homem inventou. Que estão expostas nos planetários da vida por aí. Então você acredita naquilo que você vê? Eu acredito naquilo que eu percebo, pela percepção de acordo com os sentidos que o pai deu. Eu penso que o instrumento que o pai deu é muito mais valioso do que os instrumentos feitos por mão de homens. E nisso tudo que você tem falado e pensado a respeito que a Terra não é um globo, nas tuas visões, na tua fé, o que é que você tem visto? Eu gostaria de que você falasse, você está questionando, mas sim, a pergunta é, que prova que você tem essa fé? Então, a fé no Criador do céu e da terra é o firme fundamento do que se espera, a certeza do que não se vê, como está definido na própria Escritura, e é para a salvação, para a vida eterna, né? Nós, como formação cristã, pensamos e cremos dessa forma. Agora, sobre a terra esférica, é impossível crer nela e que ela esteja girando. Se fosse assim, Ruth, poderíamos pegar aqui um balão, subir, esperar a terra rodar e descer na Bahia, descer no Rio de Janeiro, dependendo do sentido da rotação. Isso é inviável, é impossível, não tem essa lógica do que eles apresentam. A Lua puxando a gravidade do mar, puxando o mar na sua gravidade, só puxa um pedacinho, não puxa totalmente para levar a água toda para a Lua. E a Lua pequena, a massa da Terra maior, a Lua não é atraída. O Sol como gases que eles dizem que são gases, tendo gravidade, sendo que eles dizem que é o tamanho da massa que influencia na força da gravidade. Então é muita história que eles contam e que não encaixa, cara. Então o senso comum nosso, o senso comum, aquilo que o ser humano tem, porque o Criador do céu e da terra colocou nele, deve falar mais alto do que a fé num sistema que está aí contra nós. Agora me diz uma coisa, isso não é uma coisa do Brasil, né? Não. Essas questões já vieram de fora, porque muitas pessoas falam que é coisa de brasileiro. Não, isso aconteceu no Brasil, é que brasileiro não estuda e tal, mas você me disse aqui em off, antes de nós gravarmos, que você já teve essa ideia de que a Terra não é um globo de outro lugar, não é isso? É, Rob Skiba, lá nos Estados Unidos, e na Espanha tem Oliver Ibanez, que hoje é uma grande autoridade no assunto, em todos os países de língua hispânica, né? O Oliver Ibanez tem se destacado também, e o Rob Skiba, que fez um primeiro molde em computador de uma representação da Terra plana, com uma nova visão a respeito de como funciona o equinócio, como funciona o solstício, como funcionam as fases da Lua. Então eu parei para ver o Rob Skiba e fiquei maravilhado, né? No primeiro momento que eu fui ver Rob Skiba, eu queria apenas ver a ideia, porque eu gosto de entender a ideia. Eu parto do princípio que devemos analisar tudo e reter o que é bom. Então eu fui entender a ideia do Rob Skiba e acabei sendo seduzido pela ideia dele, porque é muito mais contemplativa dentro dos nossos sentidos humanos que Deus fez em nós do que o que a NASA fala. E quando falo NASA, eu estou dizendo o sistema em geral apregoa já desde a infância. Rubens Sodré, são várias questões, a gente está gravando aqui de bate-pronto, não tem nada combinado. Você que está assistindo aí no Fatos em Foco via satélite para todo o Brasil, então as perguntas estão surgindo. Daqui a pouco a gente vai voltar para o estúdio para ouvir a opinião das meninas, da Elaine e também da Amanda Roque e do Martins, que também é um defensor ferrenho da Terra plana. Daqui a pouco a gente volta aí para o estúdio, gente. Tem alguma pergunta que eu não fiz, Rubens Sodré, e que você está pensando que gostaria de falar agora? Sobre Terra plana, eu penso que não tenho muita coisa a dizer, Ruth, mas sobre a Terra esférica, teríamos muitas coisas a perguntar, porque não são convincentes as afirmações que nós recebemos da ciência desde criança até hoje. E você sabe que uma mentira repetida algumas vezes se torna mais forte que uma verdade. Esta coisa de terra esférica rodando, girando e fazendo translação e rotação, isso está muito forte na cabeça da gente. Mas quando a gente se deslava, se limpa, se desveste disso tudo e passa a querer compreender de novo, tendo em mente que o nosso Pai não nos deixaria enganado, sim, lemos várias vezes nas Escrituras, cuide para que ninguém vos engane. Lemos isso diversas vezes. Então, quando nós paramos para pensar dessa forma e procuramos entender de uma forma diferenciada do que já está na nossa mente, nós não temos nenhum motivo para acreditar que a Terra é esférica, que a Terra está girando e que existe essa tal gravidade da qual eu faço todas as minhas colocações contrárias. Eu duvido piamente que exista gravidade.
Então, Rubens Sodré, para a gente caminhar para o encerramento, sempre vale a pena questionar? Vale a pena questionar e confiar no nosso Pai, principalmente no Criador. Está escrito, seja o homem mentiroso, verdadeiro Criador, segundo o que está escrito. Eu falo Criador, mas o Deus, né? Nosso Deus é celestial. Então, Ruth, é isso aí. Eu só agradeço a você, parabenizo pelo programa. A minha esposa não perde um programa seu e eu também, junto com ela, acompanhamos. Você está de parabéns, a emissora. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Eu falei que a gente tem lá no estúdio do Fatos em Foco agora, pessoas que estão assistindo a gente, que é o Martins, não é? E também o canal Eu e Elas Curiosas, se não me engano, é a Amanda e a Elaine Roque. Você teria alguma perguntinha para elas aí, daqui lá para o estúdio? Um abraço lá carinhoso ao meu amigo Martins, né, amigo pessoal, as meninas que eu não conheço pessoalmente ainda, mas que vem fazendo um grande sucesso no YouTube. Não, eu gostaria só de ouvi-los falando mais sobre a Terra plana, até porque o Martins eu considero a maior autoridade em Terra plana do Brasil, né, como considero Oliver Ibanez na Espanha e Rob Skiba nos Estados Unidos. Muito bem, de volta com Fatos em Foco. Você que acompanha as nossas páginas nas redes sociais, obrigado. Aproveita para se inscrever no canal do YouTube da HIT TV. E pode dar uma clicada aí no seu dispositivo eletrônico, ok? Bom, a gente continua com o especial Fatos em Foco aqui do Estúdio 3. A gente está conversando com o J. Martins, do canal Sem Hipocrisia. E elas vão se apresentar para a gente, por favor. E aí, galera, eu sou Amanda Roque. E eu sou Elaine Roque. E a gente é do canal Eu E Ela Curiosa. Tá aí, canal Eu e Ela, parabéns, obrigado por vocês terem vindo, vieram de longe, vieram de uma cidade aqui do interior de São Paulo, São José dos Campos, não é? Isso, São José dos Campos. E eu estava conversando com o Martins aqui, vocês também têm esse pensamento de que a Terra não é uma bola giratória, não é? Elaine e Amanda. Agora, quando que começou isso, Elaine? Como é que surgiu essa história? Bom, o culpado de tudo é o Martins, né? Eu acho que a grande maioria dos terraplanistas aqui do Brasil, eles despertaram para essa fantástica realidade por causa do Martins. Ele trouxe esse conteúdo de fora, já veio trazendo esse questionamento e a gente foi pesquisar também e acabou chegando a esse consenso de que realmente a Terra não é uma esfera giratória, enlouquecida, molhada pelo espaço. E quem convenceu quem aí? Foi você também, Amanda, que convenceu? Como é que foi? Na verdade, não. A gente sempre gostou de pesquisar muito as coisas. A gente sempre questionou bastante tudo. E então, quando a gente foi apresentado para nós a Terra plana, questionamos também, porque ela é convincente. Não precisa ter ninguém para convencer você. Você tem 18 anos, é isso? Exatamente. É estudante, faz o quê? No momento, estou só trabalhando no YouTube mesmo. Ah, ok. O pessoal lá do ITA, do Instituto Técnico Aeroespacial, deve estar todo mundo em peso assistindo vocês. Devem ser fanzaços de vocês, hein? Não sei se são fãs, né? Tem muita gente mais odiando a gente por questionar do que apoiando as pesquisas. Então fica muito mais complicado você trazer uma verdade diferente do que o sistema já plantou para nós desde novinho. Agora, por que, Elaine, essa perseguição, digamos assim, as pessoas não querem ouvir falar nisso ou ficam muito bravas quando vocês defendem um pensamento desse modelo de terra plana? A gente às vezes questiona durante os vídeos mesmo porque a gente não entende tanta agressividade, né? Quando você traz uma possibilidade diferente, porque a gente não está impondo nada a ninguém. A gente só está estimulando as pessoas a questionarem também, como a gente. E as pessoas ficam irritadas, de fato, nos atacam, nos agridem e dizem até que se nos encontrar na rua vão nos agredir fisicamente. Então, não dá para entender realmente essa agressividade gratuita. É bem pesado, porque quando a gente contradiz algo que já foi imposto desde quando a gente nasce, né? É bem complicado a gente ir contra tudo aquilo que todo mundo aprendeu. Agora, qual foi o fato marcante para vocês? Amanda, mãe, né? Mãe aliás, a Elaine, Isso, mãe Elaine. da Amanda. Qual foi o fato marcante, primordial, que vocês pararam e falaram, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio? Tem algum ponto específico? A ausência de curvatura, de fato, é o que mais nos chama a atenção, né? O que a gente ainda pode comprovar, né, como pessoas simples, com câmeras boas, com zoom, então a gente consegue comprovar a ausência de curvatura de fato. E hoje em dia tem muito balão meteorológico também subindo em grandes altitudes e mostrando que não há curvatura, independente da altura que se suba. Aqui no Fatos em Foco Especial, a gente não tem a intenção de mostrar quem está com a razão ou não, mas apenas entender esse pensamento que tem se multiplicado pela internet durante os anos e principalmente agora no ano de 2017. Martins,
voltando com você agora, elas estavam falando então sobre a curvatura da Terra. Você que chegou agora, você não viu um teste que o Martins fez a respeito de curvatura da Terra, mostrando então aquele barco que você conseguiu alcançar ele pelo zoom, né? Segundo as suas pesquisas. Agora, você teria um outro experimento para mostrar para a gente aqui do Fatos em Foco que você fez por conta própria? Sim, para comprovar que realmente você é capaz de observar os objetos, né, que estão no horizonte, independente da distância, e provando que a ausência da visão desses objetos é causada pela densidade atmosférica e pelo ponto de fuga do campo de visão, eu trouxe um experimento aqui. Qual seria o nome dele? O efeito lupa. Efeito lupa. Isso. Ok, ela vai colocar agora o efeito lupa e você vai explicar para a gente, está aqui na tela atrás da gente, e você pode comentar daí mesmo, Martins. O que está acontecendo aqui? Como é que é essa história? Não é melhor colocar naquela? Ela vai colocar então, a produção vai colocar na tela cheia e você vai explicando para a gente. Isso. Ó. Aí o Rob Skiba, um americano, ele colocou uma lupa e uma imagem de um skyline de uma cidade. E quando ele retrai a câmera, você vê que a parte inferior dos prédios, elas somem. Ok. Exatamente como nos ensinam na escola, dizendo que é a curvatura da Terra. E quando colocamos uma lente retangular, isso fica mais evidente porque não tem a distorção e inclinação dos prédios. Eles ficam retilíneos. Então, vamos para trás com a câmera e sumiu a base dos prédios. Quando nós paramos para comparar as imagens, a imagem inicial e a imagem final com o afastamento das câmeras, nós temos uma grande porção, toda a base da cidade foi ocultada, provando que a atmosfera causa esse efeito lupa e não a curvatura. O mesmo que acontece com o pôr do sol. Sem a lupa, quando afastamos a imagem do sol, nós vemos ele diminuindo de tamanho. Ok. Agora, quando colocamos a lupa para poder que seja considerada a presença da atmosfera, pode reparar que acontece uma refração quando você coloca um lápis na água. E vamos simular agora o Sol indo para trás. Temos que ele vai abaixando e mantendo o seu tamanho. Na imagem comparativa entre o Sol inicial e o Sol final, você pode reparar que ele tem praticamente o mesmo diâmetro. E quando colocamos uma simulação com uma terra, montanha, cidades, nós vemos que o Sol se põe exatamente como vemos todos os dias. Então, com isso, para quem está em casa agora, você resume dizendo o quê com essa experiência? Não existe curvatura e qualquer ocultação de objeto na linha do horizonte e o pôr do sol é causado por causa da densidade atmosférica e o ponto de fuga do campo de visão. Então, para você, é um efeito atmosférico? Eu não acho que é um efeito atmosférico, eu tenho certeza que é um efeito atmosférico exatamente por eu presenciar e realizar testes. Ok, então, a gente continua daqui a pouco com esse papo com o Martins, também com a Amanda e com a Elaine. Nossa conversa continua, vai embora não. A gente vai desembarcar agora na terra onde o Messias nasceu. Muito bem, de volta com Fatos em Foco, a nossa revista eletrônica, 15 anos no ar. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Anota o endereço que está pipocando aí na tela do seu dispositivo eletrônico e aproveita para seguir também o canal da Hit TV no YouTube. Daqui a pouco, você sabe, tem um culto de celebração ao vivo. A gente volta aqui no Estúdio 3 para continuar a conversa com o Martins, com a Elaine e também com a Amanda. É com você agora, Amanda, que eu quero perguntar uma coisa. Você falou então que o que mais chamou a atenção para você foi a curvatura da Terra. Você faz experimentos também ou não? A gente tende a observar as coisas, nós observamos muito. Eu, particularmente, sempre gostei muito de estudar física. Tanto que no ensino médio, né, que é onde a gente começa a aprender a física, eu era uma aluna fascinada por tudo aquilo. Então, por saber bastante sobre a física, é onde a gente questiona. Porque quando as pessoas não têm o conhecimento dela, elas não têm como questionar, porque elas não sabem como funciona. Mas como eu sempre estudei bastante sobre a física, astrofísica, sobre a astronomia em si, porque eu era muito curiosa, sempre fui, né? É onde a gente questiona mais. Isso daqui não faz sentido. A gente começa a ver com os nossos próprios olhos e fala, isso daqui não faz sentido. E quando você põe nos cálculos, também não faz sentido. É isso.
Elaine, qual a maior dificuldade, se é que existe essa dificuldade para você, de entender o cosmos? Por exemplo, a gente ouviu uma pergunta ali, outra ali, mas e a Lua? A Lua parece que ela é também redonda. E os planetas? Como é que você entende, então, essa questão do nosso céu? Do céu, das extremidades do céu? Como é que funciona isso na tua experiência, naquilo que você pensa, né? Naquilo que eu penso, que eu tenho estudado também, não só com o Martins, mas com muitos outros canais que estão falando sobre o assunto. A gente, quando começa a despertar para isso, a gente começa realmente a observar, como a Amanda disse. Você olha para o céu e você vê que o Sol não está tão distante assim, até por causa dos raios solares, que eles incidem de forma diferente, como nos ensinam. A Lua também está muito mais próxima. Então, assim, a gente começa a ver que está tudo muito mais perto da gente. E muitas pessoas estão filmando também outros planetas e questionam para nós, por que os outros planetas são esféricos se só a Terra seria plana? É porque no nosso ver, inclusive é ensinado para nós desde pequenininho, que os outros planetas também são estrelas errantes. Então a gente coloca tudo como estrela. Para mim fica muito mais fácil. Haveria o firmamento criado pelo nosso Criador e está tudo aqui dentro para nós, entendeu? E é isso que eles estão tentando fazer, tirar a criação, tirar o Criador da história e colocar a ciência com um planeta girando no espaço perdido e você não consegue colocar Deus nessa posição, entendeu? Fica tudo muito mais perdido. E quando você tem a Terra plana, você tem tudo concentrado aqui, tudo criado por Ele. O firmamento, como diz na Bíblia, e as estrelas colocadas e fixadas no firmamento, uma terra plana estacionária, sem ter movimentação no espaço, sem ficar perdido por aí. Então fica muito mais fácil de você entender como funciona o seu céu, apesar de muitas perguntas ainda não foram respondidas para nós. Martins, muitas perguntas não foram respondidas. Quais perguntas que não foram respondidas para você? Por exemplo, uma curiosidade que todo mundo, mesmo sendo terraplanista, tem, é se as estrelas estão fixas no firmamento ou se elas estão um pouco abaixo do firmamento. Se quem gira são só as estrelas ou o firmamento gira junto com as estrelas. Só que em Eclesiastes 8:17, lá é bem claro que há coisas que só o Criador sabe e que não é para homem nenhum descobrir. Então já a própria Escritura já confronta as viagens espaciais e essa história do homem conhecer tanto o céu assim como eles dizem que conhecem. Quando você diz que a Escritura lá registra que Deus criou um domo, você quer dizer, na sua interpretação, que não tem como passar desse espaço? É limitado, é isso? É isso mesmo. Além de ser limitado, acima do domo está coberto por águas. Então a Escritura ela é bem enfática nisso, que o Criador separou águas abaixo e águas acima do firmamento. Agora, então, qual seria o modelo da Terra plana que você pensa, que você tem defendido nos seus canais, no canal da Amanda também tem defendido esse tema, no canal da Elaine? Que formato seria, então, o planeta Terra? Não sei se a gente tem alguma imagem a respeito disso. Vamos lá, eu trouxe o primeiro VT. O que diz o primeiro VT? Nós temos uma Terra. Ok. Nós temos ali o movimento do Sol e da Lua, movimentos circulares de trópico a trópico. Tá? Então seria o norte, o centro da Terra, e a borda seria a Antártida. Exatamente como podemos observar, e coberta por um firmamento. Tá? Se você for fazer análise de dias, de anos, de tempos, está tudo certinho com esse modelo. Ele bate exatamente como foi nos apresentado para também o modelo do globo. Agora, essa imagem que a gente está vendo aqui do globo, desse mapa, eles dizem que esse mapa ele é um mapa azimutal, né? A base desse mapa é o globo. Como é que se explica isso? Na verdade, o contrário, né? Se o globo foi descoberto há pouco mais de 500 anos ou 2.000 anos, existe uma controvérsia nisso, como que esse mapa pode ter vindo do globo? Na verdade, todo mundo antigamente acreditava que a Terra era plana e estacionária. Então, quem veio do mapa azimutal equidistante foi o mapa do globo. Tá bom, então, o assunto tá curto hoje, hein? No programa Fatos em Foco especial fim de ano, a gente vai voltar a conversar com o Martins, com as meninas do Eu e Ela Curiosa, mas eu fui conversar com o Sérgio Sacani, Sérgio Sacani. Ele também tem um canal no YouTube que se chama Space Today. Claro, Martins, meninas, ele tem uma opinião diferente e mais conservadora a respeito do assunto Terra plana. Inclusive, ele é inscrito no meu canal. Ele é o canal que mais tem inscritos, que é inscrito no meu canal. Ele acompanha o meu trabalho. É um curioso. Então vamos ver a opinião
do Sérgio Sacani, que também é um pesquisador. Vamos lá. Nem vou dizer uma cultura, né, mas existe uma ideia, vamos dizer assim, né, de que a NASA é o grande mal da humanidade, certo? Então, eles estão inventam muitas coisas, escondem muitas coisas da gente. E aí, junto com o pessoal da Terra plana, por exemplo, vou voltar um pouquinho no tempo, tem o pessoal da ufologia, quem acredita em disco voador. Eles, lá na década de 80, eles tinham o mesmo discurso. Se você pegar o discurso dos ufólogos na década de 80, que a NASA escondia tudo, que a NASA era o mal, esse discurso ele se repete hoje com o pessoal da Terra plana. Então eles falam, não, a NASA que é o mal, a NASA que esconde tudo, a NASA que forja as imagens. Imagina você pegar milhares de imagens que são tiradas por dia e ficar ali no Photoshop, não, agora eu vou colocar aqui que a Terra é curva. Milhares de imagens, milhares. E, além disso, imagens que são feitas em tempo real. Porque existem vários sites que você acessa e acessa a imagem ali feita em tempo real, de vários satélites. Então, como que você vai ficar mudando aquilo? Então, é uma coisa, né, meio... Mas existe toda uma grande coisa aí o pessoal todo, que eu estava falando para você, né, a gente chama eles de negacionistas. Então, eles negam muitas coisas. Negam vacina, por exemplo, são anti-vaxxers, né, que são famosos. Negam o aquecimento global, negam o fato da Terra ser esférica, e por aí vai, né? E, então tem criou-se essa cultura aí dos negacionistas. A gente não pode chamar de conspiracionistas, porque eles não chegam a fazer uma conspiração. Mas, dependendo do tanto que crescer, acaba que pode até ser, né? Mas eles são mesmo um grupo de negacionismo. Eles têm um negacionismo muito forte contra tudo, porque eles acham que tudo é digamos assim, uma cultura que estão querendo impor em você. Você vai virar um gado, você vai virar um cara doutrinado e tudo mais. E não é verdade, né? Que a gente tem grandes pensadores aí que até foram contra o que era vigente na época. Você pega o Albert Einstein, ele foi um cara que teve que abrir a mente dele. Porque na época o que existia era tudo baseado na gravitação de Newton. Ele foi lá e quebrou aquele paradigma. Então, por aí a gente vai tendo vários exemplos durante os anos aí da humanidade. Você citou aí esse exemplo, Newton e Einstein. Você acha que a galera do Newton ficou muito chateada? Falou, pô, esse Einstein é um conspiracionista. Onde já se viu falar uma coisa dessas do nosso Newton? Estou falando do meu jeito, mas deve ter rolado alguma coisa desse tipo. Então, não rolou pelo seguinte. Quando o Einstein surgiu, ele nunca disse que o Newton estava errado. Nunca, ele jamais falou isso. Mesmo porque o Newton não está errado, porque no nosso mundo, aqui onde a gente está, a gente não aplica nada do Einstein. Aqui a gente aplica tudo do Newton, funciona muito bem. As coisas que o Einstein desenvolveu que a relatividade que a gente fala, é para coisa muito grande. Então é o que a gente chama do universo na grande escala. Então são as grandes estruturas, coisas que se movem perto da velocidade da luz, que não é o nosso mundo. Então ele nunca chegou a falar que o Newton estava errado. Muito pelo contrário. Ele falou, o Newton também, depois ele parafraseou, né, que eles só chegaram onde eles chegaram porque eles estavam em cima de ombros de gigantes. Ou seja, eles se basearam no que já existia, para poder ver mais longe. Foi isso que aconteceu. Então, tem muita gente que fala, tá aí, ó, o Newton não sabia nada. Não é isso. O Newton, tudo do Newton a gente aplica. Até dentro do sistema solar, movimento de planetas e tudo, o Newton funciona com uma beleza. Só que tem coisas que a gente precisa ir além, para entender buracos negros, expansão do universo, aí a gente tem que deixar o Newton de lado e ir para o lado da relatividade, que aí é o caso do Einstein. Agora voltando então para a Terra. A Terra plana, a Terra oco, eles gostam de usar uma expressão, que é modelo. O modelo da Terra globo e o modelo da Terra plana, não é? De onde surgiu esse negócio de Terra plana? Explica pra gente, ô Sérgio. Bem, se você voltar na história da humanidade, né, a Terra plana é um negócio de milhares de anos atrás. Mesmo porque, se você pensar bem, para o nosso mundo, que você levanta, acorda cedo, porque você olha, você não vê a curvatura da Terra. Para o nosso tamanho perto da Terra, nós nunca vamos ver a curvatura. Então, isso aí de milhares de anos atrás, a própria Bíblia, né, descreve muitas coisas que os terraplanistas usam, né, baseados no que a Bíblia descreve. Então, que a Terra é plana, que a Terra tinha um domo, que em cima você tem as águas superiores, você tem as águas inferiores, e eles se baseiam nessa descrição para defender a ideia deles. E aí começam a tentar provar de várias maneiras, mas nunca conseguem provar que a Terra é plana, mesmo porque
Simples experimento que você fizer, você deixar uma máquina apontada para o céu durante 20 minutos, uma máquina qualquer uma, não precisa ser máquina muito poderosa, não. Você abriu ela 20 minutos, você vai ver o rastro da estrela redondinho. Por quê? Porque a Terra está girando e a Terra é redonda, não é plana. Senão isso aí não aconteceria, entendeu? Mas isso aí vem de milhares e milhares de anos. Aí depois, ali pela década de 50, uma coisa assim, ganhou mais força. Aí com um grupo que começou nos Estados Unidos, começou a espalhar essa cultura, né, que a gente estava falando de negacionismo e tal. E aí, a partir daí, vem só crescendo, né? Você acha, então, obviamente, isso tem crescido, deu uma paradinha, mas depois que um cara lá acabou inventando www. Alguma coisa, então deu acesso à informação e também a que todas as pessoas pudessem falar o que pensam, que foi a internet. Então, a partir daí, então, esse assunto parece que voltou com uma força muito grande. Não, basicamente, aqui no Brasil, não, porque o que tudo indica, essas coisas já têm sido discutidas, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Sérgio, o que você perguntaria, então, para esclarecer quem está assistindo Fatos em Foco, para clarear, que história é essa? As contradições, por exemplo, de quem pensa que a Terra é plana, enfim, dessas pessoas que estão falando na internet a respeito disso, com muito sucesso, por sinal. Assim, a gente consegue facilmente, né, mostrar que não é. Coisas assim que a gente faz aqui sem ter muita tecnologia, sem precisar de nada, né? A própria questão do fuso horário, né? Como que o horário varia? Como que agora aqui é de dia, e se eu ligar lá no Japão, na Austrália, eu vou falar com um amigo meu lá que está de noite, entendeu? Isso aí eles não conseguem explicar. As estações do ano, que é provado que é por conta da inclinação da Terra. A estação do ano não existe pelo fato da Terra estar perto ou longe do Sol. É pelo fato da Terra ter o eixo inclinado. Como que eu vou pegar uma Terra plana, né, que é um disco que eles falam, e como que eu vou inclinar aquilo para gerar as estações do ano? Outra coisa, né, distância do Sol, distância da Lua. Né? Existe uma frase na Bíblia lá que fala, né, que Deus colocou luminares, né? Tanto que os terraplanistas chamam a Lua e o Sol de luminares. Por conta do quê? Dessa citação bíblica, né? E aí ele fala que foi o sol, os luminares que iam dividir o dia da noite e tudo mais, tem toda essa citação na Bíblia. Então tem coisas assim muito fáceis da gente ver, né? Esse lance da máquina que eu te falei, qualquer um pode fazer, entendeu? Você liga a máquina ali, deixa 20 minutinhos ela ligada, você vai ver as estrelas girando, entendeu? Então, só isso aí já ia mostrar e já ia ficar fácil de até de provar que não é plano, porque se eu considerar um modelo, igual você falou, né, um modelo de terra plana, isso aí não aconteceria de jeito nenhum, entendeu? Então... E a questão do navio, do famoso mastro do navio, essa coisa antiga, como é que é? Conta pra gente. Isso aí pode ser considerado uma das primeiras, né, vamos dizer assim, verificações de que... Óbvio que não, né? Porque aproximadamente uns 2.000 anos atrás, né, o Eratóstenes já tinha provado que a Terra não era plana com as varetinhas. Né? Colocou as varetinhas ali em 2 cidades do Egito, no mesmo dia, viu que a sombra era diferente. Tanto que no Brasil hoje a gente tem um projeto que chama Projeto Eratóstenes, que é feita essa medição no Brasil todo, em várias escolas de 2º grau e tudo mais. É um negócio bem interessante, bem legal mesmo, que você vê a criança experimentando aquilo. Depois, né, com as grandes navegações, vinha o grande medo, né? Eu vou sair, pegar meu barco aqui, vou sair navegando aqui, e aí? Eu vou cair do mundo? Como que eu vou fazer? E ninguém nunca caiu, né? Eles continuaram, e quem estava na praia via que aos poucos o barco ia sumindo, né? Então, foi uma outra constatação. Então, você pegar lá o próprio Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, né, esses grandes navegadores da época, eles tiveram muita importância até em provar que a Terra não era plana. Ô Sérgio, você falou do navio, que você percebe que tem uma circunferência porque ele vai sumindo conforme você olha lá para o horizonte, ele está indo embora e vai baixando, digamos assim. A pergunta que eles fazem é a seguinte, você sabe até qual é. Poxa, se eu consigo olhar na minha frente e o barco, porque é uma curva, a Terra faz uma curva, ele some, por que eu não consigo ver a linha do horizonte, que é muito mais extensa no sentido horizontal, essa linha não se curva? É o famoso experimento da régua, né? Que coloca a régua assim na beira, qualquer um pode fazer. Você chega na beira da praia, coloca uma régua assim, você vai ver que o horizonte está ali, né? A questão aí é de relação de distância mesmo, né? Isso é uma coisa a gente está olhando aqui, né? Outra coisa eu estou olhando para frente. Então, mas se eu ver um navio andando aqui para o lado, você vai ver ele desaparecer.
A questão é toda uma relação do nosso tamanho com o tanto que você consegue observar. Se você subir, se você pegar um voo, né, pegar um avião qualquer, que voa aí, sei lá, 10 mil metros, né, de altura, mais ou menos, você não vê a curvatura da Terra, você não vai ver, porque você ainda está baixo ainda para poder perceber essa curvatura, porque a Terra ela é muito grande, muito grande. Então a curvatura da Terra, você percebe ela a partir aí de uns 30 quilômetros de altura. Embora existam pilotos de MiG-29, MiG-29 é aquele caça russo, né, que ele tem momentos e tem até lugar que você pode pagar para fazer essa experiência, voar no MiG-29. Ele sobe na vertical e existem pilotos de MiG-29 que já relataram a curvatura da Terra. Então, existe toda essa questão, né? Mas o experimento da régua, você chega ali, você coloca, tá planinho mesmo, porque aqui nessa relação, né, você não vê, mas nessa aqui você vai ver tranquilamente. Você falou do MiG-29, você do Fatos em Foco está acompanhando. Vou fazer até a propaganda, depois eu quero uma viagem dessa que até ontem estava R$70 mil, que é da agência do Marcos Pontes lá. Exato. Não sei se é esse preço, viu, astronauta Marcos Pontes, mas se você tiver R$70 mil, você paga lá que você vai ver a bordo do MiG-29, não é, Sérgio? O próprio sócio do Marcos Pontes, o Marcos Palhares, mandar um abraço para ele já voou no MiG-29, ele já fez esse voo de MiG-29, que é um voo preparativo para ser astronauta, por conta das experiências, das coisas que você experimenta, né, ao voar de MiG-29, falta de ar, todas essas coisas. Ele já fez esse voo e ele relata a curvatura da Terra. Então, e é isso aí, você pode pagar, você vai lá, paga, você vai ver a curvatura da Terra tranquilamente. E a tal da famosa olho de peixe, a câmera olho de peixe que eles tanto falam. Não, é que é a câmera da máquina filmadora que faz essa curva. Isso é uma outra coisa interessante falar, né? Eles falam o seguinte, não vale foto da Estação Espacial Internacional, porque os astronautas tiram uma foto da Terra com uma lente olho de peixe. Na Estação Espacial Internacional não tem lente olho de peixe. Para tirar aquela foto que eles tiram com ou teleobjetivos, ou lentes que são muito poderosas, né? Lentes aí de 1.200, 2.000 milímetros, que não tem como ser olho de peixe, ou lentes com uma grande angular, que a gente fala, 24 milímetros, 50 milímetros, para pegar a Terra como um todo. Como que você percebe uma foto em olho de peixe? Se a foto fosse tirada em olho de peixe, não ia ser só a Terra que ia estar deformada. Toda a cena ia estar deformada. Existem fotos em olho de peixe que os astronautas usavam antigamente uma câmera no capacete, que era olho de peixe, e você vê que é tudo deformado. Então, como que é só a Terra que aparece redonda? Como que as estruturas da estação espacial que aparecem na imagem, elas estão retinha, bonitinha e não estão curvadas? Então, e outra coisa, lente olho de peixe, para quem entende fotografia, sabe que é uma das lentes mais caras que existem, entendeu? Muita gente fala, a GoPro é uma olho de peixe. A GoPro não é uma olho de peixe, ela é considerada uma grande angular. Olho de peixe, nós estamos aqui no planetário, né? O pessoal de observatório tem lente olho de peixe, porque é uma lente que a gente chama all sky, que ela vê o céu como um todo. Isso aí é importante para ver onde estão as nuvens e tudo mais, para poder fazer observação. Mas na estação espacial não tem. Tanto que tem astronautas que descrevem todas as lentes que eles usam na estação espacial e ele nunca descreveu uma olho de peixe. Mas voltando ao que eu falei no começo, não vale você falar isso. Porque se você fala isso, eles falam que, mas isso aí é a NASA. A NASA está escondendo de você a lente. O cara ali na hora de falar, ele pegou a lente e guardou. Entendeu? Mas não é porque a foto estaria toda deformada, se fosse olho de peixe. Então, numa discussão dessa, Sérgio, conforme até os advogados gostam de falar, a condição de armas fica difícil, né? Você não tem armas iguais para poder dialogar com um terraplanista, porque é difícil você conviver com uma pessoa que diz, não, mas isso é mentira. E as armas não são iguais, né? É mais ou menos isso, né? Tanto o modelo do globo, quanto esse que eles dizem modelo da Terra plana, tem que ter subsídios técnicos ou físicos. Você sabe melhor que eu. Você é físico, não é isso? Eu sou geofísico, né? E aí que tem uma coisa. Então você começa uma discussão, né? Argumentando, né? Não, a foto olho de peixe não é assim, cara. Olha uma foto olho de peixe como que é. Não, mas a NASA foi ali e retocou. Tudo bem, vamos considerar que a NASA retocou. Então vamos lá, vamos partir. Eu até brinco com meus amigos. Não vamos refutar a Terra plana com astronomia. Vamos falar da Terra, porque a gente está falando de Terra. Me explica como. Eu trabalhei anos aqui no Observatório Sismológico do IAG da USP.
eu registrava todo dia sismos que aconteciam no Japão. Para uma onda que é gerada lá quando uma placa encosta na outra, para uma onda sair de lá, atravessar a Terra e vir parar aqui, dentro da Universidade de São Paulo, só acontece se a Terra for redonda, se a Terra for uma esfera. Numa Terra plana, você não tem essa propagação de onda sísmica, você não consegue. Você pode tentar resolver as equações de propagação de onda usando o modelo de Terra plana. Você não vai conseguir colocar uma estação sismológica num determinado lugar e ela registrar um sismo de outro. E ali não tem NASA, ali não tem ninguém. Eu registrava o sismo, calculava e falava, não, esse sismo aqui veio do Japão. E quando a gente triangula as estações, a gente sabe exatamente onde aconteceu o terremoto. Então, você não precisa partir para a astronomia. Você, com geofísica ou geologia, você já demonstra que a Terra é uma esfera. Movimento de placas tectônicas, subducção de placas, terremotos, tudo isso você já não cabe no modelo de Terra plana. Sérgio, quais seriam então outras perguntas, se é que você pode lembrar agora, que é bate-pronto também, mas você já tem acompanhado isso. Quais seriam as outras perguntas que você faria, por exemplo, para o pessoal que está estudando ou defende esse modelo de Terra plana? Então, outras coisas, né? O eclipse da Lua. Como explicar um eclipse da Lua num modelo da Terra plana? Porque o eclipse da Lua, como que é? O Sol ilumina a Terra está gerando uma sombra no espaço. Quando a Lua atravessa a sombra, tampou a Lua ali, está bonitinho e tal. Como que eu vou fazer isso se a Terra é um disco? Entendeu? Eu vou colocar ele assim, então é uma coisa que não tem muito como, né? Então explicar, por exemplo, o eclipse da Lua. O eclipse da Lua é um negócio que a gente não consegue explicar. Eu já falei, né, do fuso horário, estação do ano, algumas rotas de avião que eles fazem cálculos, porque eles têm um modelo e eles têm um mapa para a Terra plana. E se você pegar aquele mapa da Terra plana e traçar determinadas rotas, por exemplo, uma famosa Santiago-Sydney, na Terra plana, não bate com a rota que o avião faz na verdade. E isso aí a gente entra em sites que tem velocidade de avião, a gente tem fotos de pessoas que já viajaram nesse avião e não cabe com o que eles mostram. Então, como explicar, por exemplo, determinadas rotas de avião que são feitas comercialmente? Vai falar que a Latam, que a Gol, que a Varig, que a United estão mentindo, fazem parte da conspiração, eles inventam aquela rota? Não tem como, né? A rota a gente sabe. Você pega um avião aqui em Santiago, vai para Sydney e você vai ver o que está acontecendo, né? Então, essas são algumas outras aí que podem ser feitas. Sérgio, a grande sacada disso tudo, inclusive eu estava conversando até com o Fernando que é o diretor aqui dos planetários daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ele me levantou uma questão importantíssima. Ele me disse que os cientistas ficaram muito tempo dentro das quatro paredes e não viram o crescimento aí fora e as informações que estavam ocorrendo. O que você acha dessa visão, desse pensamento? Isso aí é um negócio, concordo 1.000.000%, e não só eu concordo. Há 2-3 meses atrás teve a reunião da SAB, né, Sociedade Astronômica Brasileira, que foi até aqui na Universidade de São Paulo. Eu participei, eu tive lá numa mesa redonda com o Tiago, que é um dos caras, um astrônomo, com o Gustavo Rojas, que é outro astrônomo, e eles falaram exatamente isso, entendeu? Tanto que a própria Sociedade Astronômica Brasileira agora, ela está começando a ter um setor ali de comunicação, para fazer com que o cientista saia ali daquele mundo dele e veja o que está acontecendo. Porque eles ficaram ali e na hora que eles viram, a água chegou no umbigo, né? E aí agora a reação tem que ser meio de emergencial. Então, a SAB já notou isso, Sociedade Astronômica Brasileira, e eles já estão com o departamento de comunicação, estão lançando press releases, eles querem fazer uma aproximação maior para tentar combater. A gente não quer combater uma coisa que é importante, as pessoas, entendeu? Porque a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ter a crença que ela quer. O que a gente não pode é deixar a desinformação tomar conta de tudo. Então a gente tenta combater a desinformação, mostrar, ó, isso aqui não é assim. Porque a ciência, há 2-3 mil anos, vem mostrando que não é. Então é isso que a gente quer, que é a ideia. Então isso aí realmente é verdade. O cientista ele fica muito ali no mundo dele, né? O pessoal até brinca, eu sou da universidade, fui da universidade há muitos anos, então posso falar. A gente chama de Torre de Marfim, existe até a teoria da Torre de Marfim.
O cientista fica ali guardado e na hora que ele põe a cabeça para fora, aí ele viu que o mundo já acabou, né? Já acabou o mundo, né? Então, mas a Sociedade Astronômica Brasileira já percebeu isso e já está tomando aí as ações aí. Seria aquela analogia, aquela brincadeira que a gente faz, que a criança faz também, né? Papai, por que eu não posso fazer isso? Por que não? É mais ou menos assim, por que não na resposta. Então, durante muito tempo, você mesmo falou, a comunidade científica ficou falando assim, porque é assim, pronto e acabou. Não é? Agora, você tem um trabalho, e necessariamente eu já assisti, já vi, né, por conta disso que você está aqui. Que você tem falado a respeito dessas coisas também, que é a tua internet, o teu site e também o YouTube, né, o canal na rede mundial de vídeos do YouTube. Né? Conta um pouquinho como é que começou o Space Today. Isso, eu tenho há muito tempo, eu gosto de astronomia desde que o cometa Halley passou, né, em 1985, 86, né? Eu acho que ali tem formou uma geração de astrônomos, tanto profissional como amador. Muita gente do nosso convívio aí nasceu nessa época, né? Gostar de astronomia. E depois eu vim mais para a parte de divulgação, né? Eu entrei para fazer geofísica, na verdade, para fazer astronomia. Só que aí, como eu gostava de observar, e quando eu cheguei na faculdade não tinha nada daquilo, eu me desencantei. Óbvio que era a minha cabeça quando eu tinha 18 anos, né? Hoje eu sei que tem que ser assim mesmo. Mas aí eu criei um blog, né, que chama spacetoday.com.br, onde eu divulgo ali notícias de astronomia, astrofísica, astronáutica e tal. E depois eu criei o meu canal, que é youtube.com/spacetoday, onde eu posto vídeos ali diários, né, falando de notícias que são divulgadas de astronomia. Faço lançamento de foguete, a gente transmite ao vivo. Então pega as transmissões, retransmite, né, lançamentos que são feitos, chegada de astronautas na estação espacial, então, e criou-se assim uma comunidade, né? Então tem vários canais envolvidos, tem uma boa quantidade de pessoas aí envolvidas nesse trabalho. Então quem quiser entrar em contato, assistir os vídeos, aprender um pouco mais, inclusive sobre essa discussão terra plana, porque ele fala também lá, tem alguma coisa que você fala, como é que é o endereço? youtube.com/spacetoday, você encontra lá, ou spacetoday.com.br também, o site, qualquer um dos dois leva ao mesmo lugar. Lá tem vídeo tem muito mais vídeo, óbvio, de astronomia, mas tem vídeos também de terra plana. Pode entrar lá, tem até um vídeo interessante da época do Neil deGrasse Tyson, o grande Neil deGrasse Tyson, que ele começou a confrontar os caras de terra plana. Hoje ele já até meio parou com isso, mas teve uma época que ele confrontava muito. Tem vídeo lá no canal também sobre isso. Sérgio, tem alguma coisa que eu não perguntei e para a gente, de repente, puxa, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Algo que eu não perguntei e que faltou? Não, acho que tá tudo aí, deu um apanhado geral, né? O mais importante que eu até brinco nas minhas lives, né? Antes de eu começar, a gente tem um negócio chamado um disclaimer, né? Então tem ali várias coisas. A principal de todos que eu falo é o seguinte: não acredite em tudo que você lê por aí. Não acredite. Então, você lê uma matéria, você acha que um título está meio sensacionalista, tenta ir atrás daquela informação, da origem dela. Então, por exemplo, com certeza, se alguém escreveu alguma coisa de astronomia hoje, ou está publicado numa Nature, ou numa Science, ou em algum jornal, uma revista, né, específica de astronomia. Então vai lá, se é de geologia também, ou está na Nature, ou está na Science, então vai atrás da notícia verdadeira. Porque aí você vai ficar longe da desinformação. A grande luta nossa é contra a desinformação. E não é só na astronomia, não. Em tudo. Em tudo. Então, o principal recado eu acho que é esse. Não acredite em tudo que você leia, que você veja. Tente ir atrás, questione a pessoa, entendeu? Tente ir atrás da informação correta e da fonte de onde foi tirado aquilo. Legal. Sérgio do Space Today, você ouviu aí, a gente volta para o estúdio. E agora? O que é que vocês têm para falar aí? Muito bem, voltamos para o Estúdio 3, o Fatos em Foco especial. O tempo é muito curto, você compreende, não é? Você que está assistindo a gente para todo o Brasil. O pessoal terraplanista não gosta que a gente fale, mas eu vou falar. Via satélite para todo o território nacional e pelo mundo. É isso, né, Martins? Via Tropocaster. Como é que vocês dizem? Não é satélite, não é? É isso? Isso. Esse é o entendimento. Isso. Nós temos uma faixa reflexiva na atmosfera e que manda sinal para o mundo inteiro. Okay. Inclusive, no meio do ano agora, eu estou indo para Natal, no meio do ano de 2018, eu estou indo para Natal para fazer uma análise científica dentro de uma emissora de TV lá.
Ok, legal. Depois dessa pesquisa você entra em contato pra gente saber o que é essa história aí. Fica tranquilo. Bom, eu gostaria, Amanda e Elaine, que vocês falassem um pouco do canal de vocês. A gente teve um tempo bem curto, mas isso é o suficiente para criar essa expectativa também, né? E para que as outras pessoas que têm esse pensamento ou querem questionar vocês, entrem no canal e assistam outros vídeos também, que com certeza vocês estão falando muito mais a respeito disso, não é? Sim, nós temos um canal Mãe e Filha, que já é diferente, né? Na internet não há. E vocês defendem outras coisas também, desculpe interromper, mas não é só isso, não é? Nosso canal ele agora entrou para uma vertente mais, como dizem, nos taxam de conspirações, né? Teorias de conspiração. Conspiracionistas. Mas só que não. Mas vocês nós somos são questionadoras. conspiracionistas também, no sentido conservador da família, não é? Principalmente, a gente defende muito a família, porque é o que está se perdendo hoje. As pessoas estão perdendo o conceito de família. Então, eu e a Amanda começamos o canal justamente por causa disso. Trazer uma ideia de que a família tem que estar junta, unida, seja para o que for, seja para loucura, seja para coisas boas. Mas eu e a Amanda, a gente trabalha junto mesmo, né, Amanda? Em tudo que a gente vai fazer, não só dentro do YouTube, mas fora. Se eu vou arranjar um emprego, ela também arranja um emprego próximo, ou a gente trabalha juntas, a gente sempre trabalhou juntas em tudo. Tem gente que às vezes tem o costume de dizer que família trabalhando junto não dá certo, mas eu acho muito ao contrário, né? Porque quando a família tá junto, é aí sim que tem força para o negócio crescer e dar certo. Os grandes senhores do mundo trabalham em família, né? Por isso que eles são os grandes senhores do mundo. Exatamente. Então, assim, quem ainda tiver dúvidas sobre o assunto Terra Plana ou outros assuntos também, pode entrar no canal Eu e Ela Curiosa. Nós estamos lá todos os dias, fazendo 3 vídeos por dia, esclarecendo as pessoas e trazendo notícias. É quase um jornal, né, Ruth? É quase um jornal mesmo. Mas é legal porque é em família, é em casa, e é uma coisa muito livre. A gente tem essa liberdade de falar. Às vezes a gente é taxado de louca, mas acho que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Então acho que é importante continuar nesse caminho. Jota Martins, queria que você encerrasse, falasse do teu canal e as pessoas querem conhecer mais a respeito desse assunto. Bom, voltando às escrituras, uma frase, um versículo que eu gosto muito, que eu não decorei número e onde que ele está, mas é que a ciência desse mundo é loucura para o Criador, né? Então, depois que eu descobri a Terra plana, eu levo isso realmente a ferro e fogo, porque realmente a palavra ela não foi negada, ela é verdadeira e realmente quem está mentindo são os homens. Quanto ao meu canal Sem Hipocrisia, para quem quiser ver mais experimentos, mais questões sobre a Terra plana e também a abordagem de outros assuntos que vamos trazer agora no próximo ano, fiquem à vontade. Eu tenho um livro escrito sobre a Terra plana, e é o primeiro livro brasileiro sobre o tema, chama O Universo que Não Te Apresentaram, expondo a maior mentira da humanidade, que está disponível nos sites e dentro do meu canal também. Ok, então. Obrigado, Jota Martins, as meninas do canal Eu e Ela Curiosa, não é isso? Exatamente. Sucesso para vocês, que o Pai continue abençoando a vida de vocês, tá bom? E qualquer coisa, o Fatos em Foco está aqui, tá? Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, acabou! Hoje você viajou comigo para conhecer histórias que talvez você nunca tinha ouvido falar, e um panorama ao redor do mundo. Eu quero encerrar com uma frase de um dos mais brilhantes brasileiros e defensores da educação em nosso país, o nacionalista e pesquisador, cientista César Lattes. Abre aspas. Ele disse assim: a ciência deve ser universal, sem dúvida. Porém, nós não devemos acreditar incondicionalmente nisto. Participe a seguir do culto de celebração que é transmitido ao vivo, direto da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha, curta bastante a família, saúde, fique na paz e excelente Natal para você. Até o próximo domingo. Tchau. Volta um pouco esse TP, peraí. Baixa um pouco. Tá, agora a gente vai entrar... Isso, as meninas entram no segundo bloco?
Chegou o pessoal que vai pagar meu almoço. Muito obrigada, menina, pela presença. Quase as meninas escorregaram na borda da terra. Se não fosse a repicada assim, não ia chegar aqui.